Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, no Hospital Maria de Nazaré, capítulo 3, parte 2. Com efeito, lá estava a indicação necessária, entestando a arcada principal, norteando o recém-chegado por auxiliá-lo no esclarecimento de possíveis dúvidas. Departamento hospitalar. A um e outro lado destacavam-se outras em que setas indicavam o início de novos trajetos, enquanto novas inscrições satisfaziam a curiosidade ou necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, na qual também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendia-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação, padronizando sempre o estilo português clássico. Esses edifícios apresentavam muita beleza e amplas sugestões, com suas arcadas, colunas, torres, terraços, onde flores trepadeiras se enroscavam, acentuando agradável estética. Para quem, como nós, angustiados e miseráveis, procedia das átras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança de redenção. E nem faltavam, aformoseando o parque, tanques com repuxos artísticos a esguicharem água límpida e cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosas gotas como pérolas, enquanto as aves mansas, bando de pombos graciosos, esvoaçavam ligeiros entre açucenas. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o isolamento e o manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de açucenas e rosas teciam-lhe graciosas muralhas. Muitas vezes pensei, quando dos meus dias de convalescença, como seria arrebatadora a paisagem se a policromia natural rompesse o sudário nível que tudo aquilo que envolvia, entristecendo o ambiente de incorrigível monotonia. Fatigados, sonolentos e tristes, subimos a escadaria. Grupo de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais, mais tarde, soubemos chamarem-se Romeu e Alceste. Receberam-nos das mãos dos funcionários da vigilância incumbidos até então da nossa guarda e, amparando-nos bondosamente, conduziram-nos ao interior. Penetramos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas com caixilhos levemente azuis deixavam ver o interior das enfermarias. O que vinha esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda. Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido o delicioso caldo tépido, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Fato singular: enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia às nossas lembranças, às reuniões em família, à mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturavam ao alimento reconfortador. Num ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando-nos reconforto, e acima, suspensa no alto da parede, que se diria estruturada por porcelana, fascinante tela a cores, luminosa e como animada de vida e inteligência, despertou nossa atenção tão logo transpusemos os acolhedores umbrais. Era um quadro da Virgem de Nazaré, algo semelhante ao célebre painel de Murilo, que eu também conhecia, mas sublimado por virtuosidades inexistentes entre os gênios da pintura na terra.
Ao terminarmos a refeição, eis que 2 varões hindus entraram em nosso compartimento, apresentando particularidades que os deixavam reconhecer como médicos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante toda a nossa hospitalização, pois eram responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se estes Carlos e o Roberto de Canalejas. Eram pai e filho, respectivamente, e quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na terra. Era, no entanto, imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dir-se-ia que sonhávamos e que vimos narrando ao leitor só podia ser por nós entrevisto como durante as oscilações do sonho. Não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, apuseram sobre nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveis que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso, cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuraram em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso. Repousai sem receios, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram a respeito dos demais componentes da trágica falange recolhida pelo amor de Deus. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento coibia-me a apreciar devidamente a melhoria da situação. Incômoda sensação de vergonha chicoteava meu pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Espantavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. E, acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrar em nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando, sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral entorcia-se, o pescoço estumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João da Azevedo, retendo na mente torturado o envenenamento do corpo que lá se consumira sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica, e Belarmino a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu, em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Todavia o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um.
reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana, naqueles reposteiros de rendilhados também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço, como espionando nossas carantonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento, externando as próprias impressões, como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente às peripécias que ainda sobrevenham. Para nada há válido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo de nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que, independente de nossa vontade, isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas, sinceramente, creio que não. A senhora minha mãe era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção, quando os reunia ao pé da lareira a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daremos contas um dia ao Criador e Pai. Nunca mais, desde então, obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Infelizmente para mim, sorri a sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que tentaste infundir em minha alma rebelde. Não fui propriamente ateu. Hoje, passados tantos anos e depois de tantos sofrimentos, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos na ingestão de um corrosivo. Tais sejam as circunstâncias em que o tenhamos usado, mas não se escapa de uma forca, como a que me destinei. E se estou aqui e sofri tudo quanto sofri sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal. E se sou imortal é que possuo uma alma, com efeito, porque quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possui uma alma dotada de virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus, que é sempre terno. Ó minha mãe, tu dizias a verdade. Ó meu Deus, tu existes, e eu a renegar-te sempre com meus atos, minhas paixões, meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criastes, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na, quando o que determinaste ao criá-la era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, Senhor Deus.